com o pré-candidato pelo Podemos, agora oficial, João Henrique Paulilo. Bom dia, João. Bom dia, Caio, Luciano, a todos os ouvintes desse grande programa. É uma alegria sempre estar aqui com vocês. É a terceira vez que eu venho e não tenho a sorte de debater com o âncora Arodoado. Verdade, geralmente vem sexta-feira, né? Dia de sexta. As outras duas últimas vezes que eu estive por aqui foi um dia de segunda-feira e hoje também não estou tendo essa sorte. Também hoje é a primeira vez em que faço parte do programa e que infelizmente nós não temos a presença do Dr. Paulo Otti, que nos deixou de maneira abrupta, né? Verdade. Neste mês agora de novembro. Aqui eu também rendo as minhas homenagens a esse grande cidadão. Bom, João, a gente sempre começa a entrevista, nosso âncora Arodoado, com uma pergunta, que é uma pergunta que a gente faz para todos, né? Por que você quer ser prefeito de Alagoinhas, João? Na verdade, Caio, não é uma pergunta do que eu quero ser prefeito de Alagoinhas. As coisas elas vão acontecendo. Eu assumi o mandato em janeiro de 2017 e não me passava pela cabeça que após quase 3 anos de mandato, eu pudesse ser pré-candidato a prefeito oficialmente. Nós vimos trabalhando, né, mostrando nosso desempenho na Câmara Municipal, e aí as coisas vão surgindo, vão aparecendo, as pessoas vão nos pedindo, claro, através do nosso desempenho, para que a gente possa representá-las de maneira maior, e isso foi ao longo do tempo acontecendo de forma gradativa, né? Eu fui trabalhando, fui mostrando as minhas ideias na Câmara, fui debatendo nos programas de comunicação, a exemplo do seu, e devagarzinho as coisas foram surgindo, foram acontecendo. E aí, de fato, nos últimos 6 meses, mais ou menos, no aproximar dessas discussões eleitorais, as pessoas foram pedindo muito, os companheiros de partido foram pedindo muito que nós pudéssemos apresentar uma alternativa para a população, e nos últimos 2 ou 3 meses nós afunilamos essas discussões com a sociedade civil, com as pessoas nos bairros, com os companheiros de partido, e decidimos em conjunto apresentar essa alternativa para a população. Eu de fato não tenho nenhuma, vamos dizer assim, sonho pessoal de que eu só me sinta realizado como pessoa se isso acontecer. Não, graças a Deus estou muito tranquilo em relação a isso. Se eu tiver que lá na frente, Deus me dê a oportunidade de governar a cidade de Alagoinhas, será para mim vamos dizer assim, uma realização mais coletiva do que pessoal, porque eu venho fazendo a minha vida não buscando chegar nesse ou naquele determinado ponto. Eu consegui ser vereador, né, através de uma eleição dura, e de lá para cá venho desempenhando o meu papel sempre em defesa da coletividade, e surgiu essa oportunidade de ter a pré-candidatura a prefeito oficializada. E aí, se a população entender que o nosso nome, que o nosso projeto é aquele que melhor representa os anseios da população, eu vou ter sim, com muito trabalho, com muita força de vontade, que realizar esse governo nos próximos 4 anos. Mas não é nenhum tipo de aspiração pessoal que me deixe com essa busca incessante para que isso aconteça. João, em um período recente, a população de Alagoinhas, em especial quem acompanha a política local, teve as informações de que o Podemos, o seu partido, estava em conversa com o governo municipal, com o grupo, o grupo do prefeito Joaquim Neto. As negociações não avançaram, diziam, nos bastidores da política, de que havia possibilidades, de você, caso o Podemos batesse o martelo com o prefeito Joaquim Neto, poderia haver a possibilidade de você assumir uma secretaria, e aí nos bastidores comentava-se que poderia ser a Secretaria de Educação. A pergunta a você é o seguinte: essas negociações foram finalizadas? Existe hoje chances de uma nova conversa
né, do Podemos com o governo municipal, a sua pré-candidatura realmente está, a pré-candidatura à Prefeitura de Alagoas realmente está mantida, lançada no dia de ontem? Olha, Luciano, eu até, naquela época em que esses assuntos estavam muito fortes na sociedade alagoense, eu estive aqui. Foi uma das vezes que eu estive aqui com o Dr. Paulo, com o Caio, justamente para tratar sobre isso. As conversas no mundo político, e aí, graças a Deus, a forma de fazer política do nosso grupo é respeitando sempre os adversários, né, tendo aquela lucidez de fazer o processo político de forma qualificada. Então as conversas elas sempre acontecem. E justamente o prefeito naquele momento procurou o nosso partido visando dar no seu entendimento, dar um novo gás à sua administração e queria que o nosso partido compusesse, né, para fazer algumas mudanças que ele achava que seria necessário para que a sua administração deslanchasse. E já naquele momento as conversas internas partidárias elas já estavam no sentido do lançamento da pré-candidatura própria. Foi justamente isso que eu disse aqui, deve ter mais ou menos uns 3 ou 4 meses, não foi, Caio, isso? Mais ou menos, e nós já sinalizávamos ali que teríamos essa alternativa para a população. Não tínhamos ainda um nome que fosse representar esse projeto. Então, foi justamente isso que nós agradecemos ao prefeito, inclusive, essa vontade que ele tinha, que nós compuséssemos a administração, mas mostramos a ele que desde o início nós fizemos uma oposição construtiva, séria, qualificada, e que manteríamos essa linha até o final da administração, porque fomos eleitos dessa forma, e que apresentaríamos à população uma alternativa em contraponto, inclusive, à sua gestão. Então, ali, há 3 ou 4 meses atrás, nós tomamos essa decisão, que era uma decisão praticamente que já era construída dentro do grupo, apenas nós oficializamos por conta dessa procura do prefeito, mas a posição já era clara, unânime dentro do nosso partido, que nós deveríamos seguir a mesma linha de coerência de 2017 até aquele momento e que nós seguiremos até o fim. Então, desejamos a ele sucesso, né, que ele conseguisse, porque acima de tudo está a cidade de Alagoinhas, ele foi eleito para governar 4 anos e eu quero que ele seja um bom prefeito. Eleição a gente discute no processo eleitoral. Alternativas nós discutimos no processo eleitoral. Ele foi eleito por 4 anos, então o que ele puder fazer de melhor para a cidade, eu como cidadão, eu como morador de Alagoinhas, eu quero que isso aconteça. É assim também que eu vejo o trabalho dos vereadores, que eu me incluo. O que a gente puder fazer para cada dia melhorar a nossa atuação é importante, não para a gente, é importante para a cidade. Então nós desejamos a ele sucesso, mas dissemos e deixamos claro que nós teríamos uma alternativa, né, para concorrer, inclusive com ele, que buscaria a reeleição, e hoje nós estamos aqui oficialmente com o meu nome, que representa esse projeto de mudança que tanto nós conseguimos enxergar junto com a população ao desenrolar dessa caminhada. Agora, João, Alagoinhas nunca teve um prefeito, né, um candidato advindo da Câmara, né? Muito se fala isso, né? Um vereador que virou, após do mandato, um prefeito. O único caso que eu me lembro é de Chico Reis, que depois de um tempo, né, fora da Câmara, virou prefeito. Mas um vereador que virou prefeito, realmente, seguidamente, não houve, né? Você é um vereador de primeiro mandato, né? Existem também outros vereadores que pleiteiam, né, uma pré-candidatura, o Osés Menezes e o Roberto Torres. E Luciano Sérgio também. Luciano Sérgio também. Né, nesse caso aí, né, uma arrumação. Você ontem falou que não quer no evento, que você não quer, no caso, brigar com todo mundo, que você quer um entendimento, né, juntar grupos, no caso, para fortalecer sua pré-candidatura. Né, nesse caso, né, facilita essa arrumação, você conversar com esses grupos, compor com essas pessoas, ou você acha, né, que realmente você é um diferencial e que você quer agregar para seu nome? O que eu quero dizer? Você vai discutir projeto de governo ou você vai discutir a viabilidade de seu nome? Observe, Caio, você deve ter percebido, e eu lhe agradeço a sua presença ontem no nosso evento oficial de lançamento da pré-candidatura, que eu tenho uma relação muito boa com meus colegas e eu costumo ter esse trato, esse bom trato com todas as pessoas que eu convivo, porque eu acho que a educação e o companheirismo, eles são principais em qualquer área que você atue. Né? Então, nós temos hoje na Câmara algumas outras pré-candidaturas e isso me faz também estar próximo a esses colegas que pleiteiam
também o cargo máximo da nossa cidade, para conversar, para discutir. Obviamente, nós estamos ainda longe do processo da eleição, que ocorrerá em outubro do ano que vem, e existirá agora a pré-campanha. O que nós temos que fazer agora é discutir exatamente o projeto. O que são, o que cada candidato propõe, o que cada candidato apresenta para a população, o que representa a sua pré-candidatura, e eu espero mostrar isso para a população, mostrando exatamente o que é a minha pré-candidatura, o que é a minha história de vida, o que eu penso para a cidade, o que eu penso de maneira de se fazer política, justamente essas negociações que devem estar sempre fundamentadas no que você pensa para a cidade. E eu espero que a população entenda que é preciso que Alagoinhas tenha uma mudança, como eu disse ontem, de paradigmas políticos, de práticas administrativas, de práticas de negociações políticas para o próximo pleito. Eu não quero vencer uma eleição derrotado. Quando eu digo isso, é que no Brasil costuma-se ganhar eleições com as pessoas completamente comprometidas, tanto com empresas como com grupos políticos, e aí termina que a pessoa vence a eleição e não consegue até às vezes implementar aquilo que deseja, porque para ganhar teve que fazer uma série de coisas erradas que a população condena. Então, justamente a minha candidatura é para mostrar que é possível fazer política diferente, que é possível ter renovação de práticas, que é possível fazer negociações políticas em alto nível, e que se eu tiver a oportunidade de vencer a eleição, que eu tenha essa oportunidade de ser um prefeito independente, que possa fazer de fato aquilo que planeja e pensa para a cidade. Ô João, você topa conversar, né, a possibilidade de uma vaga de vice, ou está descartada essa possibilidade de você quer seguir no projeto do Podemos encabeçando a chapa? Eu topo conversar com outros grupos, mas apresentando a nossa pré-candidatura, a viabilidade da nossa pré-candidatura, e ouvindo os outros grupos para caso queira, seja vice da nossa chapa. Seja vice, né? Já respondeu, cara. João, ontem você falou muito, aliás, foi comentado muito essa questão do novo na política. Você é um nome novo, embora pertença a uma família tradicional de Alagoinhas, né? A família Paulino, uma família tradicional na política da região. Qual seria o novo para você, a política nova? Se a população lhe perguntasse, ô João, qual é essa política nova que você prega? Qual seria essa política? Olha, Caio, para mim é uma honra, vindo da família que eu venho, independente de meu pai ter feito política, de meu pai fazer política, é uma honra ser neto de João Paulino, é uma honra ser neto de Alberto Vergasta, é uma honra ser sobrinho de Dr. João, para mim é uma honra ser sobrinho de Célia Paulino, é uma honra ser filho de Filadélfo, é uma honra ser filho de Emília Paulino. Independente de eu estar aqui hoje, sentado nessa bancada, conversando com a população e pleiteando o cargo máximo de prefeito. Tudo que essas pessoas que formaram o que eu sou hoje, enquanto pessoa, enquanto formação familiar, elas me deram e me propuseram ter o melhor. Eu disse ontem que meu pai me transmitiu no nascimento a maior herança que um filho poderia ser, que é a honestidade e o amor pela cidade de Alagoinhas. E conhecer a política, inclusive por fazer parte de uma família política em que meu pai milita na política até hoje, para mim é muito bom, porque eu tive a oportunidade de conhecer práticas, né, de conhecer práticas não de meu pai, mas do mundo, do cotidiano político, há muito tempo. Então, quando eu falo justamente na nova política, quando eu falo nas boas práticas de fazer política, é porque eu já tive a oportunidade, não só nesses 2 anos e 11 meses em que sou vereador, mas na vida toda, de saber o que é que se acontece na política. Então, meu pai, graças a Deus, me ensinou a principal coisa que um homem pode querer ser. E para pleitear o cargo de prefeito é importantíssimo, que é a honestidade. O cumprimento de palavra, o cumprimento do que se acorda, né? O cumprimento de nossos projetos em relação à sociedade, o investimento na economia da nossa cidade, tudo isso eu aprendi dentro de casa. E é com isso que eu vou levar minha bagagem. Obviamente que com esse conjunto de
de situações e experiências que eu pude ter na minha vida pessoal, eu vou olhar, claro, tudo que meu pai fez de acertado e vou procurar absorver para mim ao longo desse tempo, e as coisas também que eu julgo que não foram corretas, eu vou tentar melhorá-las. Não, mas João, eu vou ser mais incisivo nessa pergunta, porque é o seguinte, você prega um novo na política, pelo menos essa foi o discurso ontem, que você até inclusive fala de a boa e a má política. Então vamos lá, o novo sendo a boa política. Você prega, né, um sistema de entendimento, né, de juntar grupos. Né, ontem você inclusive citou, né, 2 pré-candidatos, né, no caso um que já governa e é mal avaliado, e outro que governou, mas está respondendo a processos, né, a acusações de irregularidades enquanto gestor, que inclusive o seu partido apoiou na última eleição, inclusive com a indicação do vice na chapa. Como é que você faria essa arrumação sem esses dois nomes? Que inclusive um deles você apoiou. Você foi candidato a vereador na chapa, né, desse gestor. Qual seria essa nova política? Não seria um engodo isso aí? Né? Não seria uma incoerência de sua parte? Não, a política ela é feita justamente, nós apresentamos os projetos para a população e a população é quem tem que decidir o que são boas e más práticas, né? Eu estou aqui colocando à disposição à população o meu nome, a minha história de vida, né? Obviamente, naquele processo eleitoral de 2016, não havia eclodido essa vamos dizer assim, essa averiguação judicial. Mas havia suspeitas, né? Inclusive o Luciano Sérgio já tinha feito algumas intervenções junto ao Ministério Público. Mas aí eram coisas que não estavam concretizadas, né? Elas foram se concretizando ao longo ao passar do tempo. Se fosse hoje, João, você apoiaria? Justamente por isso é que nós estamos apresentando a nossa pré-candidatura com alternativas, claro, à população, de diferenças de projetos, de diferenças de posturas, justamente porque enxergamos que não é correto o que aconteceu e estamos aqui, né, colocando à disposição da população uma alternativa concreta de mudanças daquilo que a gente acha que não é correto que aconteça novamente em nossa cidade. Bom, o Fabrício Faro, né, pré-candidato, também esteve aqui, fez uma pergunta parecida, né, e ele falou que não quer demonizar os ex-gestores, né, que teve lado bom e lado ruim. Inclusive ele falou do ex-prefeito Paulo César, dizendo que poderia até ser um secretário de governo seu, né? Eu pergunto a você, João, se você também compartilha dessa mesma opinião, se você não vê problema nenhum em compor com ex-prefeitos, inclusive, né, acusados, né, de corrupção. Lembrando que o Paulo César é réu, não é condenado, né? Aliás, o Fabrício, né, chamou atenção para esse fato, mas eu queria saber se você vê algum impeditivo nisso, de compor com alguém que responde a processo judicial, inclusive por causa de irregularidades. Observe, Caio, eu vou comungar um pouco da opinião, não ouvi a resposta, eu li, inclusive, a sua matéria, mas não ouvi a entrevista do pré-candidato. Eu acho que todos os gestores, independente daquele que seja, eles deixam legados positivos e negativos, né, independente de quem seja. Existe aí aqueles que deixam um maior legado positivo e outros que deixam um maior legado negativo. O que eu vejo em relação a esse problema é que eu torço muito para que a figura pessoal do ex-prefeito não tenha participado desse, vamos dizer assim, desses desvios no transporte escolar. Agora, fica claro que se ele não tiver participado, o governo dele participou. São 8 anos de uma só empresa, né, de uma empresa que não estava só aqui em Alagoinhas, estava em muitos outros municípios, ou seja, era um modus operandi muito bem feito. Então foram 8 anos dessa empresa fazendo essas práticas nefastas no município de Alagoinhas. Eu torço para que a figura do ex-prefeito consiga provar a sua inocência, até porque gosto dele pessoalmente, né, e torço para que ele não tenha nenhum tipo de envolvimento pessoal. Mas, de fato, o envolvimento do seu governo, das pessoas que estavam no seu governo, nos cargos estratégicos, isso aí não resta dúvida de que vai ser comprovado. Mas essas pessoas que foram arroladas no processo, eu falo isso, né, de forma mais qualificada, no caso, você aceitaria um apoio dessas pessoas na sua pré-candidatura? Não, olha assim, como
como candidato e como... Eu não posso dizer que eu não vou aceitar um voto, até porque o voto é secreto. Não é voto, é apoio público. Eu acho que essas pessoas vão apoiar a candidatura do ex-prefeito. Não, mas caso ele não possa, ele desista, no caso. Vamos dizer que apoie sua pré-candidatura. Vamos para João. João esteve com a gente na última campanha e tal. Vou apoiar João Henrique. Qual seria a sua postura, João? Bom, essas pessoas, se quiserem nos apoiar, podem nos apoiar e podem votar conosco, mas elas não comporiam a administração. A futura administração não, de jeito nenhum. Na política a gente sabe que tudo é possível e a própria política é feita com alianças, né? Digamos que ocorra algo aí de extraordinário. Você toparia, não é? Toparia, no caso, o Paulo César ser o seu vice? Olha, assim, é como eu disse, pessoalmente eu gosto da figura do ex-prefeito. Os seus 8 anos, ele não ficou 8 anos, não foi à toa. Se ele ficou 8 anos foi porque a população avaliou positivamente no processo de reeleição a sua candidatura e aí aprovou e votou novamente para que ele continuasse. Então ele tem legados positivos, mas eu acho que é chegado o momento de nós fazermos uma política nova. É chegado o momento de nós tentarmos mudar de forma completa, dar realmente um giro de 360 graus. E eu acho que quando a gente fala de que a política não deve ser personalista, justamente por isso. Eu acho que eu não vejo por que as pessoas tenham que se apegar tanto à vida pública. Eu acho que o ex-prefeito já deu uma grande contribuição pelos cargos que exerceu aqui no município de Alagoinhas, e é chegado o momento de que novas pessoas possam assumir essas posições. Eu aqui estou diante de 3 jovens fazendo esse grande programa. Já pensou se a gente tivesse sempre que sentar aqui para fazer uma entrevista, conversando com aqueles radialistas dos anos 80, dos anos 90, não surgem pessoas capacitadas, não surgem pessoas que têm novas ideias? Eu acho justamente isso, né? E aí, você pode ter percebido, quando o meu pai, Filadelfo, falava ontem, cara, justamente isso. Será que novamente ele teria que ser o candidato a prefeito? Será que novamente nós não teríamos que apresentar uma coisa nova para a população? Então eu acho isso, que é chegado o momento de nós fazermos uma política renovada de forma completa. O ex-prefeito deu uma contribuição muito grande ao município, mas eu acho que nós temos, e a população é quem precisa determinar isso, que é chegado o momento de nós fazermos uma transformação real. Ô, João, na Câmara você segue, não é, como oposição, não é, o governo municipal. Dizem nos bastidores, não é, que alguns vereadores da base estariam insatisfeitos, né, com o governo municipal. Qual é a sua avaliação nesse sentido? Como é que você vem acompanhando a atuação e postura dos vereadores da base do governo de Joaquim Neto na Câmara Municipal? Como eu disse, Luciano, eu me dou muito bem com todos os colegas. Essa insatisfação com o governo, ela vem desde o primeiro dia de mandato do prefeito Joaquim Neto, a cada momento com situações diferentes, isso é óbvio. E agora se fala novamente que existe uma insatisfação grande com o cumprimento de acordos, com atendimento às demandas dos vereadores, né? E isso é uma coisa que está sempre corriqueiramente se falando. O que eu posso observar, eu enquanto vereador de oposição, é que, e inclusive falei isso ontem, é que o governo atual não consegue tratar o legislativo como um poder independente, como um poder que tenha a sua independência para tomar suas posições. Para você ter uma ideia, eu coloquei uma emenda em 2018 de R$30 mil para o Anjo de Quatro Patas, e na última semana, em 2018, olhe bem, e na última semana nós tivemos uma reunião para que o governo do município dissesse que as emendas de 2018 que não foram executadas não serão, porque não tem mais como executar. Então tudo isso causa um desgaste grande, né? Infelizmente, eu estou acostumado com esse modus operandi do governo atual de não cumprir essas determinações. Eu fico triste porque a Fundação até hoje, eu estou falando aqui do caso específico da Fundação Anjo de Quatro Patas, mas existem outras emendas minhas e de outros colegas que não foram executadas. Mas você ter uma instituição como aquela,
com aquele trabalho social, com aquele trabalho importantíssimo, tanto de saúde pública como social, né? Com os animais, e a emenda de 2018 de R$30 mil, mais a emenda de 2019 de R$32 mil, não foram executadas, e a de 2018 vai ser perdida, né? Então, eu acho que o governo peca demais nesse relacionamento e no cumprimento de posicionamentos com a Câmara de Vereadores, e eu acho que isso, em grande parte, é que traz essa falha de comunicação, inclusive com os vereadores da base. Bom, nós vamos, são 7h32, né? Nós vamos ali para um rápido intervalo.